Rafael Alves. Chuva forte hoje, hein? Chuva forte. Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão, né? Teve assuntos bem graves aí, né, pelo Brasil afora, né? Sempre tem, né? Infelizmente, sempre acontece. É isso aí, mas vamos falar de coisa gostosa? Boa. Coisa boa, tranquila, né? Depende. É bom para quem se classificou hoje, porque algumas seleções já garantiram a vaga para as oitavas de final. Outras já deram tchau já, porque a Copa está acontecendo e infelizmente um time ou outro vai ser desclassificado, né? E teve time de tradição que caiu hoje, viu? Não campeão mundial, mas time forte aqui na Hoje eu não acompanhei os jogos. Hoje foi um dia bem corrido, né? Hoje foi, não teve ninguém passando para mim. Não tem problema, porque eu trago agora as informações para você ficar por dentro, pode ser? E para todos os nossos telespectadores. E para os nossos telespectadores também. Vamos Por lá. quê? Aconteceu o seguinte, mais cedo, Holanda e Senegal se classificaram pelo grupo A da Copa do Mundo e avançaram para as oitavas de final. Será que o Brasil vai pegar, hein? Não, esse não. O Brasil pega lá no finalzinho o grupo H, mas mais cedo, então, o time europeu, né, a Holanda venceu o Catar por 3-0, que era o país sede, mas não fez nem se esperava fazer uma grande Copa, é mais uma festa, né? E depois o time africano, né, o Senegal acabou vencendo, então, a equipe do Equador por 2-1, tirando o Equador, aliás, que era uma das favoritas a classificar para as oitavas. Sim. Já no grupo B, que aconteceu agora à tarde, nós tivemos a Inglaterra vencendo o País de Gales por 3-0 e também os Estados Unidos, que confrontou o Irã e venceu por 1-0. Essas equipes, Holanda, Estados Unidos, Senegal e também Holanda, se classificaram para as oitavas e vão se enfrentar. Quer saber como ficaram os confrontos? Quero. Flavinho, o primeiro confronto, então, está entre Holanda e Estados Unidos. Olha só. O jogo acontece, então, no sábado, dia 3. Jogaço. Ao meio-dia. Jogão. Holanda e Estados Unidos. Estados Unidos não é uma grande seleção, viu, Sabrina? Mas recentemente eles vêm trabalhando bastante futebol, porque o futebol deles é outro, né? O futebol americano. Lá eles têm um investimento muito maior. Mas aí os Estados Unidos conseguiu, então, avançar. Esse jogo contra o Irã hoje era engraçado porque existe um conflito político entre os dois, né? Entre os Estados Unidos e o Irã. Era um conflito político. Em outras edições de Copa do Mundo, eles já se enfrentaram e rolou até um fair play muito legal no começo do jogo, onde eles deram flores um para o outro, assim, para dizer que dentro do esporte não precisa ter essa guerra, né? E tentar também levar isso para fora para que a guerra não aconteça. Porém, muito difícil, né? Os Estados Unidos e o Irã continuam não em guerra, mas os Estados Unidos têm forte atividade dentro, né, do país. A gente sabe que os Estados Unidos têm atividade em outros países, mas aconteceu. Mas hoje, então, os Estados Unidos em campo venceu o Irã, então, por 1-0 e classificou-se para a próxima fase. Holanda, que já é, sim, já uma grande campeã, já eliminou o Brasil algumas vezes na Copa do Mundo, classificou também e vai enfrentar os Estados Unidos no próximo sábado. O outro jogo, então, ficou com a equipe da Inglaterra e Senegal. Esse confronto inédito, né? Um confronto bem interessante. Flavinho, pode pôr a imagem também, porque Inglaterra e Senegal, é a próxima imagem, Flavinho? Inglaterra e Senegal vão se enfrentar no dia 4, às 16 horas, né? No domingo, no caso. E Inglaterra e Senegal, você sabe, times africanos são sempre fortes, né? Então, a chance de passar existe justamente pela força física, né? Porém, a Inglaterra, que começou mais ou menos no campeonato, acabou se classificando. Então, Holanda e Estados Unidos se enfrentam no dia 3, às 12 horas, e depois Inglaterra e Senegal se enfrentam no dia 4, às 16 horas, 4 horas da tarde. 2 jogões, para quem quer acompanhar, 2 jogões. E a seleção brasileira que você comentou, queria saber quem enfrentava, nosso grupo a gente está esperando quem vai enfrentar ainda. Pode ser Portugal, pode ser Uruguai, pode ser a Coreia, pode ser Gana. Por enquanto, é Brasil e Gana. Por enquanto, mas tudo vai acontecer ainda na última rodada, vamos ver o que vai acontecer com os próximos jogos. Mas sexta-feira já está certo. Sexta-feira a gente é Camarões. Sexta-feira é Camarões, porque é o primeiro jogo ainda da primeira fase, na fase de grupo. Avançando, que a gente pega nas oitavas de final, quem classificar em primeiro ou segundo, depende da classificação do Brasil também. Se o Brasil ficar em primeiro, nesse momento, o segundo do grupo que ele vai enfrentar seria a Gana. Se o Brasil passar em segundo, o primeiro do grupo que o Brasil vai pegar seria Portugal. Tudo indica que será Brasil e Gana, não pela força de Gana, mas porque está mais próximo, porque tem mais pontos e joga pelo empate na classificação. Entendi. Quem pode tirar a Gana é o Uruguai. Se o Uruguai vencer a equipe da Gana, ele pode avançar e enfrentar o Brasil nas oitavas de final. E esse jogo pode ser já no começo da semana que vem? Isso, os jogos acontecem já na outra semana. Se não me engano, o jogo do Brasil iria para segunda-feira,
Não, minto. Iria para terça-feira, se não me engano, o jogo do Brasil. É que depende, como eu falei, se passa em primeiro ou se passa em segundo. Entendi. Então, na sexta-feira, o Brasil vai ter a definição de quando entra em campo. Ai, Tudo meu indica Deus. que vai ser primeiro lugar. Então, a gente vai ficar tranquilo. Tomara, né, gente? Ai, tomara. Sexta-feira vai ser aquela Mas é angústia. aquilo, né? Para ser campeão, vai ter que enfrentar uma seleção grande em algum momento. Sim. Dá para fugir um pouco delas enquanto der, né? A gente tenta fazer isso, mas uma hora ou outra, pelo menos nas quartas de final, o Brasil já vai enfrentar uma grande seleção, não tem como escapar. Pode acontecer de ser até Portugal, por exemplo, se passar, porque aí eles têm que se enfrentar. Tudo indica, novamente, que a seleção não terá caminho fácil para chegar à sexta estrela, viu? Então, não tem caminho fácil porque, além de Neymar e Danilo, que já estão suspensos por conta de... Suspensos não, estão desfalcando a seleção por conta de lesão. Outro atleta ficou lesionado no jogo de ontem, que foi o outro lateral, o Alex Sandro. Ele sentiu um cansaço durante o jogo e acabou saindo e foi substituído pelo Alex Telles, que é o outro lateral, que é o lateral reserva. Porém, em exames mais tarde, né, depois no hotel, foi constatada uma lesão no quadril que tira o atleta para o jogo contra Camarões na sexta-feira. Meu Deus do céu. Porém, não fiquem preocupados, que para a posição dele a gente está muito bem resolvido. Alex Telles, que é o reserva imediato do Alexandro, ele já foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor lateral do Campeonato Brasileiro em 2013 pelo Grêmio, é campeão pela equipe de Portugal, onde ele jogou por 4 anos, vem desempenhando bom futebol nesse último ano também. Ele não jogou as eliminatórias, mas nos últimos jogos amistosos, mais no finalzinho, ele apresentou um ótimo futebol. Então podem ficar tranquilo que vou assinar embaixo nessa, hein? Vou colocar o meu nome, que com o Alex Telles a gente não vai ter problema. A dificuldade ainda fica na criação, que a gente sentiu falta pela saída do Neymar. Espera-se que o Tite coloque, então, o Rodrigo, né, que a gente chama de Rodriguinho, até pela idade, mas é o Rodrigo para jogar, que joga na mesma posição que o Neymar estava atuando. O Rodrigo joga no Real Madrid. Então, talvez o Rodrigo entre, porque ele entrou bem no jogo de ontem. Então, talvez o Rodrigo entre como titular dessa vez, para fazer com que a seleção tenha mais criação no meio-campo e não passe tanto sufoco quanto passou com a Suíça. E nada de Daniel. Continua no camarote. Continua no camarote. O Daniel não vai entrar. Eu tinha que falar. Por enquanto, o Daniel não vai entrar. Tudo saindo e continua. Não, ele Daniel, pode. Não vou mentir. Assistindo de camarote. Daniel pode acabar entrando num segundo tempo, por exemplo, dependendo do resultado da partida. Vamos o Tite ver, né, pode se ele colocar vai, o Daniel. Balançar os cabelinhos dele, né? Pode ser, tá meio carequinha já, né? Tá meio já raspando o cabelo com as entradinhas. É o calvo, né? O famoso calvo. Mas pode ser que o Tite coloque, porque tem 5 substituições na Copa do Mundo, né? E tem, se o resultado estiver favorável já para o Brasil, até por uma homenagem para o Daniel Alves, né, que é obviamente a última Copa do Mundo dele, ele pode acabar entrando e fazendo a alegria da Sabrina Furlan, que está acompanhando efusivamente a participação de Daniel Alves. Só porque ele tem mesmo sobrenome, né, gente? Rafael Alves e Daniel Alves, né? Não sou parente. Se for, Daniel, torço muito por você, viu? Pode vir aqui, pode ir lá em casa, que a gente torce muito por você.